Bom dia, hoje é 13 de dezembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, pessoal! Hoje é quarta-feira, eu conferi no calendário antes de vir aqui falar para vocês e a gente vai diretaço às notícias, porque temos várias coisas super importantes para você ficar por dentro nesse dia maravilhoso. A começar, como o Javier Milei desvalorizou o peso em 54%, cortou subsídios e suspendeu obras em plano inicial para o novo governo da Argentina depois que ele tomou posse no último domingo. E também vamos falar sobre as nossas duas novelas mais famosas de recuperação judicial deste ano, a da Americanas e a da South Rock, a dona do Starbucks e do Subway aqui no Brasil. A da Americanas é porque a justiça negou o pedido do Banco Safra para barrar a Assembleia de Credores, enquanto que da South Rock é que o pedido de recuperação judicial foi oficialmente aceito pela Justiça do Rio. Se você quer saber mais notícias de economia, de negócios, de mercado financeiro e tudo mais que está acontecendo no mundo, você pode seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais e também se inscrever aqui no podcast, dar sua nota, enfim. Vocês estão vendo como eu estou diretaça ao ponto? É porque ontem tivemos um episódio de meia hora, então se você precisar estender o seu treino da academia hoje, você vai lá e reescuta é bom, né? Reescuta o podcast de ontem. Vamos primeiro aí uma propagandinha e depois vamos às notícias. O mercado está sempre em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o Ion, a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações levando em conta a variável mais importante: você. Pense nisso na hora de investir. A Argentina desvalorizou o peso em 54% e anunciou uma série de cortes de gastos nesta noite de terça-feira, como os primeiros passos do programa de terapia de choque do novo presidente Javier Milei para tentar reviver a economia problemática do país. A administração recém-inaugurada, que tomou posse no domingo, enfraqueceu a taxa de câmbio oficial para 800 pesos por dólar, conforme afirmou o novo ministro da Economia, Luiz Caputo, em um pronunciamento televisivo após o fechamento dos mercados locais nesta terça. A cotação estava em 366 pesos por dólar antes do discurso. Segundo Caputo, abre aspas, não há mais dinheiro, disse ele repetidamente no vídeo gravado, acrescentando que a Argentina precisa resolver a sua dependência de déficits fiscais. Outras medidas anunciadas incluem a redução pela metade do número de ministérios, cortes nas transferências para as províncias e a suspensão de obras públicas. O governo também vai reduzir os subsídios nos setores de transporte e energia, entre outros. Ao mesmo tempo, a Argentina vai aumentar certos programas de bem-estar social, segundo o ministro da Economia. O Fundo Monetário Internacional elogiou as ações iniciais audaciosas do novo governo pouco depois do anúncio de Caputo. Abre aspas para a porta-voz Julie Kozak, do FMI, em um comunicado. Sua implementação decisiva vai ajudar a estabilizar a economia e estabelecer as bases para um crescimento mais sustentável liderado pelo setor privado. Chá, suco, whey, batido com creatina, batata doce no liquidificador, um pouquinho de açaí, uma pitada de doce de leite. Se você não tiver tomado nenhuma dessas coisas, a que você realmente não poderá tomar talvez é um Starbucks, principalmente se você morar ali próximo à esquina da Campinas com a Alameda Santos em São Paulo, onde antigamente costumava estar um icônico Starbucks e que agora já não há mais. E isso porque a South Rock, a South Rock Capital, a empresa que cuida da operação das marcas Starbucks, Subway, TGI Fridays e Italy no Brasil, entrou em recuperação judicial nesta terça. A gestora do empresário norte-americano Kenneth Pope, fundada em 2015 para explorar o segmento de restaurantes, tem uma dívida declarada de 1,8 bilhão de reais com 2.357 credores. O juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, aceitou nesta terça-feira o pedido de recuperação judicial da holding e homologou a desistência da empresa de incluir a marca Italy no processo. O pedido tinha sido protocolado no último dia 31 de outubro. O início do processo significa que a South Rock ganha em tese até 6 meses de proteção contra a execução de dívidas por parte dos credores
e terá 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial em que detalhará as medidas propostas para a reestruturação do grupo. A crise da South Rock atinge o seu ápice com a aprovação da entrada em recuperação judicial depois de forte queda nas vendas desde 2020, ano de início da pandemia. A redução das receitas foi de 95% em 2020 e 70% em 2021 e de 30% em 2022. Nos últimos meses, a empresa fechou dezenas de unidades, incluindo essa aí que eu falei na Alameda Campinas. No final do mês passado, a Justiça incluiu o Subway no pedido de recuperação judicial. A rede de lanchonetes não tinha sido incluída inicialmente no documento, o que gerou questionamento por parte dos credores. Um lado pericial apontou a existência de interdependência entre os ativos. Na época, a companhia disse à Bloomberg Linha que não comentaria o tema. A Starbucks tinha 187 lojas no Brasil antes do pedido de recuperação judicial. Atrasos no pagamento de aluguel resultaram em fechamento de unidades. Em 6 de novembro, a Fundação Casper Libero, também conhecida como a minha faculdade, entrou com uma ação de despejo contra o grupo por uma dívida avaliada em 3,3 milhões de reais em aluguéis atrasados. Havia uma unidade no prédio da Gazeta, na Avenida Paulista, um ponto tradicional de São Paulo, que quando eu estudava ali não tinha. Quando eu estudava ali não tinha, tinha nada ali no caso, só tinha pombo. Ah não, tinha um Burger King e pombos, que frequentavam as mesas ali nessa parte. A operadora não informou o número de lojas fechadas nos últimos meses. Segundo informações no site da empresa, há 42 unidades do Starbucks no Brasil. A South Rock apresentou no pedido de recuperação judicial uma lista de credores à justiça, incluindo a própria matriz da Starbucks nos Estados Unidos, e instituições como Banco do Brasil, Bradesco, Santander, ABC, BS2, Sofisa Votorantim. A dívida com ex-funcionários foi calculada em 10,4 milhões de reais. O que significa a exclusão do Italy para você que sempre quis conhecer aí este prédio cheio de gastronomia italiana no coração financeiro de São Paulo? A exclusão do Italy do processo foi um ponto da recuperação judicial da South Rock que chamou atenção no meio jurídico, pois indica a possibilidade de questionamento por parte dos credores. Segundo o juiz, haveria controle societário comum, dependência econômica e operacional e, por fim, atuação conjunta das empresas em RJ. Isso deve ser um ponto aí discutido pelos credores. Agora, partindo para nossa segunda novela aí, ou no caso primeira, né, porque foi a primeira que aconteceu esse ano, mas também falando agora sobre recuperações judiciais, neste caso aqui agora da nossa querida Americanas. Em uma decisão proferida na segunda-feira, o Banco Safra teve um dos seus recursos negados por uma desembargadora da Justiça do Rio de Janeiro em sua tentativa de suspender a Assembleia Geral de Credores da Americanas, alegando supostas irregularidades no processo. A Justiça manteve as datas da Assembleia, marcada para 19 de dezembro, a primeira convocação em 22 de janeiro de 2024. O Safra tem 2,5 bilhões de reais de crédito a receber da varejista, que pediu recuperação judicial após relatar um rombo contábil com uma dívida calculada em 42,5 bilhões de reais. O Safra não foi o único que pediu a suspensão da Assembleia. A Pentágono, distribuidora de títulos e valores imobiliários, também teve o seu recurso rejeitado pela desembargadora Leila Santos Lopes. Nas duas decisões judiciais a que a Bloomberg Linha teve acesso, a desembargadora escreve que as questões levantadas pelo Safra e pela Pentágono em suas petições não impedem a realização da Assembleia Geral de Credores. A decisão dela vem em linha com a expectativa de quem acompanha processos de recuperação judicial. No último dia 4, um advogado, ouvido sob condição de anonimato, disse à Bloomberg Linha que a estratégia do Safra era comum quando o credor dissidente tenta pressionar para reduzir danos nas negociações, mas que nem sempre é bem sucedida quando este credor está em minoria. Muito bem, minha gente, mais um episódio aqui, esse foi VaptVupt, só para você ficar inteirado das notícias. E eu vou ler aqui tudo que vocês escreveram nas caixinhas de comentários, como por exemplo o Alisson, falando que prefere um sistema híbrido de trabalho. Essa palavra é muito difícil de falar, híbrido. É bom sair de casa e ver pessoas de vez em quando. Concordo com você, Alisson, não neste momento. Neste momento eu não acharia bom sair de casa e ver pessoas. Eu acho bom ficar na minha casa e não ver pessoas. Já o Matheus disse que a minha dicção de ontem estava simplesmente perfeita, não errou nenhuma palavra, é o famoso passar pano. Afinal, minha dicção estava uma porcaria. A Aline disse que o podcast nem percebeu, mas... não, olha isso, gente, tá muito difícil falar.
A Aline nem percebeu que o podcast durou mais de meia hora. Se durasse 2 horas, nem ia notar. Beijos, Manhama. Gente, eu não consigo mais falar. Eu não consigo falar nem meu próprio nome. Eu falo Manhama. Beijos, Manhana, tia Isa e todos aqui. Alguém falou pra fazer fono. Foi o... Cadê? Sigo falando. Peraí, eu vou só parar na Rá. Rá, o seu comentário foi parar no grupo da redação da Bloomberlinia. Porque a Rá mandou o seguinte. O meu sonho é um episódio com o Alan. O Alan é a pessoa que grava TikTok comigo. Se você quiser conferir, vai lá conferir no Instagram. Inclusive, ele é meu crush, diz a Rá. Não conta pra ele. Rá, tá público no Spotify, Rá. Não fui nem eu que contei. Foi você. Tô aqui agora falando pra todo mundo. Tô falando aqui. Então, fica aí agora. Joguei na roda. E agora eu vou falar aqui do Marcelo, que falou que amamos o seu jeito de falar, mas relaxa mais, menina. Você erra a dicção por causa da velocidade. Relaxa mais a voz. Já fez fono? Agora que é famosa, é bom pra pensar nessas coisas. RS, se cuida sempre. Marcelo, achei seu recado muito carinhoso, muito obrigada. E eu vou te contar que sim, eu faço fono. Esse é o pior. Um grande beijo pra Duda, que a paciência que essa mulher tem, porque é complicado, realmente eu falo muito rápido. E aí, quando eu tô cansada e eu falo rápido, vai tudo pro escambau mesmo. Inclusive, acabei de me lembrar que eu tô cansada. Então, vamos acabar o podcast por aqui? Tá bom? E aí você pode seguir aí com o seu dia e a gente se fala melhor amanhã, que tem surpresinha. Não perca. Apareça por aqui que terá surpresa de Natal pra você ouvinte. Até amanhã.